Vida Longa CBN. Ao longo deste ano de 2024, o câncer de mama deve continuar como o tipo de câncer mais incidente entre mulheres no Brasil. Essa é uma constatação do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que estima a ocorrência de 73.610 novos casos registrados num período de 12 meses. Só que uma pesquisa realizada por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo traz um novo retrato muito preocupante sobre a doença em nosso estado. Aqui no Espírito Santo, a mortalidade por câncer de mama é 60% maior entre as mulheres negras, pretas e pardas. É o que apontou esse estudo, é uma pesquisa vinculada ao programa de pós-graduação em saúde coletiva da universidade, que investigou a sobrevida global de mulheres diagnosticadas com a doença. Quem vai conversar um pouco sobre esses estudos é o professor doutor Luiz Carlos Lopes Júnior. Ele é orientador dessa pesquisa, é professor do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo e é o meu convidado no Vida Longa deste sábado. Olá, professor. Bom dia para o senhor. Bom dia, Fernanda. Eu queria que o senhor explicasse para a gente acabou de vencer um Outubro Rosa, né? Estamos no novembro aqui, cujas ações são voltadas para a saúde do homem, mas eu não poderia deixar de retomar essa pauta diante dos dados alarmantes que vocês apresentaram nessa pesquisa. Sim. Nós achamos resultados muito interessantes, né, e novos aqui, inéditos, né, para o estado do Espírito Santo, né? Essa foi uma pesquisa, né, de um mestrando meu, do programa de pós-graduação em saúde coletiva, né, que é um estudo que faz parte do estudo maior, que eu investigo no estado das neoplasias malignas, no estado do Espírito Santo, né, como incidência, mortalidade, sobrevida, e o recorte do mestrado do Rafael foi especificamente sobre câncer de mama, né? A gente avaliou nesse estudo a sobrevida global e identificou alguns fatores associados a essa sobrevida, né? O que levaria, o que impactaria, né, positivamente ou negativamente. A gente detectou alguns fatores sociodemográficos e clínicos que estavam diretamente associados, né? E o perfil predominante de pacientes que são diagnosticadas com câncer de mama no estado são mulheres que são encaminhadas pelo SUS para o tratamento? Isso, é o que apresenta, né, maior prevalência, né, são essas mulheres encaminhadas pelo SUS, né, SUS dependente. E com idades entre 41 e 60 anos. Também vale ressaltar que a gente detectou que o estadiamento 2 foi o mais comum, né, nessa coorte que foi analisada, né, a gente analisou o período de 2000 a 2020, e além disso também podemos detectar que o tipo mais comum, né, de histológico mais comum foi o carcinoma invasivo. Que é o mais grave, doutor? É um dos... não é o mais grave, né? A gente tem o triplo negativo, que é o tumor mais grave, né? Mas é um tumor que ele sofre metástase, né? Ele tem uma capacidade de invasão, né, grande, né? E são tumores que poderiam ser diagnosticados ainda na fase de acompanhamento anual, de exames anuais? Sim. Isso é uma questão que a gente ressalta, né, na conclusão do estudo, né, que de fato, ampliar, né, o rastreamento pela mamografia, né, que isso é o principal aliado no diagnóstico para a detecção precoce do câncer de mama, é a mamografia. A literatura científica reporta isso de forma consistente em diversos países do mundo, né, que é o padrão ouro, né, para a detecção precoce, né. Isso. Agora, professor, a gente pode chegar a essa conclusão de que essas mulheres estão chegando com cânceres em estágio 2, cânceres bastante graves, né? Não que o câncer não seja grave, acho que todos eles são, né? Mas são os mais invasivos, né? O que o senhor mencionou aqui, porque elas não estão tendo acesso a exames que poderiam antecipar diagnósticos?
Veja bem, a pesquisa, né, só para retratar o recorte, né, a metodologia da pesquisa. Essa pesquisa, ela a fonte de dados que a gente utilizou foi os registros de câncer hospitalares, né? Uhum. Então, os RHCs de toda a rede de atenção oncológica que compõe o estado do Espírito Santo, né? Então, no Espírito Santo, nós temos 8 hospitais que compõem a rede oncológica, né? São hospitais que estão distribuídos na região metropolitana, região central-norte e região sul do estado, né? De acordo com a divisão do Plano Diretor de Regionalização da SESA. Uhum. Então, nós temos aí, por exemplo, aqui o nosso CACOM aqui no estado do Espírito Santo, referência em tratamento oncológico é o Hospital Santa Rita de Cássia, né, que é aqui em Vitória. Também tem dados do UCAM, né, em Vitória. O outro hospital que compõe a amostra desse estudo é o Hospital Evangélico, Cachoeira de Itapemirim, o Hospital Santa Casa de Vitória, o Evangélico de Vila Velha, Maternidade São José em Colatina, o Hospital Rio Doce de Linhares, né, são os hospitais, e o Hospital Infantil, que é o UNACOM, né, unidade de alta complexidade, mas ele é mais focado para pediatria, né, então a gente não teve amostra desse hospital. E o que são esses RHCs? São registros, né? São fontes sistemáticas de informação que são instaladas nos próprios hospitais. Esses hospitais são referência em oncologia no tratamento e tem o intuito de coletar dados referentes ao diagnóstico, ao tratamento e à evolução dos atendimentos nessas instituições, né? Existe uma ficha padronizada pelo INCA, que é referendada pela IARC, que é a Agência Internacional de Controle do Câncer, pela OMS, que é a ficha de registro do tumor. É daí que a gente retirou os dados para gerar esse resultado. Então, essa ficha tem variáveis sociodemográficas, tem variáveis clínicas, variáveis do diagnóstico, variáveis de tratamento, né, do estadiamento do tumor, do tipo histológico. Então, é um total de 54 variáveis essa ficha, né, e são 40 itens que são variáveis que são obrigatórias, e tem alguns itens que são variáveis opcionais, como, por exemplo, história familiar de câncer, o tabagismo, etilismo, são algumas variáveis que são opcionais dessa ficha. Então, isso é coletado no Brasil todo, de forma sistemática, nos hospitais que têm o registro hospitalar de câncer instituído, né? Ah, bom, e aí, quando a gente avaliou, né, a sobrevida global dessas mulheres, Uhum. o que a gente detectou aqui? No método, para a gente coletar esses dados, a gente considera, por exemplo, o tempo desde a entrada do indivíduo no estudo, né, até a ocorrência do evento de interesse, que é a falha ou a censura, né, que no caso é o óbito. Então, em oncologia, a gente padroniza, né, os estudos padronizam o segmento de 60 meses, 5 anos, né, para você ver a sobrevida, né. Se você não tem nenhuma ocorrência num período de 5 anos, você é dito como curado, é isso? Então, por exemplo, você teve diagnóstico e aí depois, em 5 anos, né, você não teve recidiva, não, né, você está curado do câncer, né, você é sobrevivente do câncer, que é 5 anos livre de doença, né. Então, a gente acompanhou esses pacientes, né, que é uma coorte, né, retrospectiva que a gente avaliou. Então, por exemplo, a gente teve que, para fazer essa análise de sobrevida, a gente tem que pegar o dado do óbito, né, para confirmar as que morreram por câncer, correto? Uhum. Que é um, que é um, que é a censura que a gente fala na observação, né? O desfecho principal, né? Que é teve óbito ou não, para a gente ver se essa mulher sobreviveu ou se foi a óbito. Para isso, tem um banco de dados do RHC desses hospitais, mas nessa ficha ela vai colocar só se teve óbito, sim ou não. É uma variável dicotômica, sim, não. Para a gente ver de fato se morreu por câncer de mama, a gente tem que avaliar o Sistema de Informação de Mortalidade do Estado, que é um outro banco, que é um banco nominal, que a gente vê as variáveis e vai acompanhando essa mulher por algumas variáveis linkadas, né? Para ter certeza que é aquela mulher naquele registro que realmente foi a óbito ou não, para confirmar.
E aí, para isso, a gente fez na metodologia um linkage determinístico, né, que a gente fala, é uma técnica estatística, né, avançada, para cruzar esses dois bancos, para pegar os dados do RHC e os dados do Sistema de Informação de Mortalidade, porque aí a gente conseguiu detectar possíveis óbitos que estavam presentes no sistema de mortalidade, só que ainda não estava registrado no RHC, porque tem um delay, né, no RHC. O Sistema de Informação de Mortalidade ele é mais rápido para subir os dados consolidados, né, da Uhum. Secretaria de Saúde. Então a gente fez esse link, né, esse que foi a grande jogada aí do estudo. E aí a gente avaliou a sobrevida global em 5 anos, por meio de alguns testes estatísticos que são clássicos, né? Por exemplo, as curvas de Kaplan-Meier. E aí, de resultado, a gente viu essa questão, né, além dessa questão de 60%, né, as mulheres negras, pardas, né, têm, têm 60,1% mais risco, né, de mortalidade, de morrer por câncer de mama, em comparação com as mulheres brancas, né? A gente viu também que conforme essas mulheres têm um maior nível de escolaridade, por exemplo, nível superior, as que tiveram maior nível superior tiveram uma redução no risco de mortalidade por câncer de mama em 56%, que também é um achado Uhum. que chama atenção por conta do acesso à informação, né? Dessa mulher em busca de tratamento e tudo mais, né? De tomar a decisão informada a partir de acesso mesmo à informação, né? E a escolaridade também é um fator, é uma variável socioeconômica que também prediz aí a sobrevida, né? Entendido. Agora, a que o senhor atribui esse aumento significativo aí de mais mulheres negras tendo um desfecho mais sério, assim, de mortes do Aham. que as brancas? Então, o que a gente detectou, né, nessa pesquisa, claro que a gente vai ter que, um próximo passo seria investigar a fundo outros fatores associados. Mas o que dá para a gente inferir, baseado na literatura científica e nos dados aqui também do Estado, é que, por exemplo, as mulheres negras, né, mulher já é um grupo vulnerável, né, mulher Aham. negra mais ainda, né, então tem barreiras no acesso, né, dessas mulheres, né, dificuldade no acesso, muitas das vezes as mulheres sofrem preconceito, né, nos serviços de saúde, né, e isso dificulta a adesão ou mesmo o acompanhamento, né, o rastreamento, então isso é uma realidade, né, no Uhum. Brasil, e além da questão também além do acesso das barreiras, a questão da informação, né, dessas mulheres, o nível de escolaridade também delas, né. Então a gente vê o que veio à tona muito assim nesse estudo foi a questão das disparidades sociais, né? Uhum. E a gente consegue observar isso também nas regiões de saúde, né? Por exemplo, na região metropolitana, onde está concentrado os maiores centros, você tem isso menos pronunciado, né? Menos expressivo. A região central-norte, que tem mais vazios assistenciais do estado do Espírito Santo, isso é mais proeminente, né? Então, duas questões importantes aí, a desigualdades sociais e a questão da dificuldade no acesso, né? Então, essas mulheres demoram mais para fazer a mamografia, o rastreamento, e quando diagnostica, já diagnostica no momento mais tardio, né? Embora, assim, a maioria da nossa amostra foram mulheres estadiamento 2, né? O estadiamento ele vai de 1 até 4, né? 4 é o mais avançado. Então, Uhum. são mulheres ali do estágio 2, é um câncer que é agressivo, mas não tanto quanto o 4. E aí é sabido na literatura que conforme o estadiamento vai avançando para o 4, é mais chance de óbito, né? Por isso da importância da gente ampliar o acesso à mamografia, o rastreamento, para detectar esse tumor em fase inicial, né, in situ ou estágio 1, né, para conseguir aí ter mais sucesso na terapêutica, Entendido. no tratamento. Agora, isso tem uma relação não só com as próprias desigualdades que a gente tem, o fato de ser mulher, o que o senhor lembrou, né?
de ser negra. Agora, pelo fato de estar no interior, isso é também um agravante? Está mais distante de boas políticas públicas? É um fator que a gente que precisa ser melhor investigado, mas é algo que faz nos pensar, né? É claro que isso precisaria, que é uma análise que a gente tá por fazer, que é uma análise espacial, né? Para identificar de fato, levantar nas regiões de saúde, se a gente consegue detectar com outros dados também essa associação, se essa associação se mantém. Então precisaria de investigar com maior profundidade essa questão para afirmar de fato. Mas a nossa pesquisa é um pontapé inicial e ela ilumina algumas questões, né, para políticas públicas, né, aqui no estado, para aprimorar, né, as políticas públicas, né. E, e falando nisso, né, a gente sabe que o rastreamento, né, pela mamografia é instituído no SUS, né, o INCA preconiza, né, a idade, a faixa etária, né, é de 50 a 69 anos, né, que é o indicado, né, numa periodicidade a cada 2 anos, né, dessas mulheres para fazerem a mamografia. E saiu recente agora, em outubro, final de outubro, aqui no estado do Espírito Santo, uma portaria da Secretaria Estadual de Saúde, uma portaria muito bem-vinda, muito positiva, né? Que o Estado está ampliando, né, a partir de 40 anos aqui no Espírito Santo para todas as mulheres. Então, a partir de 40 anos. Então, é um ganho, né, em termos de rastreamento, a gente conseguir, a partir de 40 anos, fazer essa mamografia nessas mulheres. Isso. E que já é uma espécie aí de normativa da própria sociedade, né? De acompanhamento ao câncer, de que quanto Sim. mais precoce, mais chance de diagnosticar na fase inicial e de aumentar a sobrevida dessa mulher. Isso, porque se você diagnostica no estágio inicial, a sobrevida com certeza aumenta, né? E muito, né? Sem Que é o que a dúvida. gente quer, né? Que é o que a gente espera, né? Que é o que a gente quer construir no SUS. Quais são os próximos passos, professor? Bom, eu acho que esse passo é um passo importante, eu acho que é sempre muito válido trazer esses dados, né, da universidade extramuros, né? É importante esse diálogo com a comunidade, né? Trazer ciência para outros âmbitos, então acho que isso é algo que está tendo uma repercussão boa, né, dessa pesquisa, e investigar cada vez mais outros fatores associados a isso, porque o que a gente quer, né, atingir é detectar, fazer um diagnóstico com bastante acurácia, né, sobre o câncer de mama e outras neoplasias aqui no estado do Espírito Santo, para avançar nas políticas públicas, né, para subsidiar, esses resultados podem subsidiar a Secretaria Estadual de Saúde para tomada de decisão, baseado em evidência científica, com Isso aí. método robusto, né? Isso aí. O estudo é do seu aluno, né, de doutorado, Rafael Peçanha. Isso. Ele esse estudo é derivado do mestrado dele, né? Ele agora está no doutorado, mas esse foi o mestrado dele, né? E esse estudo, ele faz parte do estudo maior meu, que é um financiamento do CNPq, Ministério da Saúde, FAPES, né? Que é o PPSUS, é um programa de pesquisa para o SUS. É um programa que financia, né? É um edital que financia os maiores estudos epidemiológicos, né? Do país. E aí nós fomos contemplados nessa pesquisa, né? Que é como eu falei no início, né? Esse projeto é Neoplasias Malignas do Espírito Santo. Então eu tô analisando com outros mestrando, doutorando, outros tumores também, porque a gente com essa parceria com a CESA, com a Vigilância em Câncer, né? Que a coordenadora é a doutora Larissa Delantoni, que faz parte do meu grupo de pesquisa também na UFES. A gente fez uma parceria muito sólida, então a gente está analisando esse banco, né, um banco de 2000 a 2020, de todos os tumores aqui do estado do Espírito Santo. Nossa, então tem muito resultado por vir aí, que a gente está analisando. Isso é importantíssimo, viu? A gente precisa de informação. Com certeza. Para poder gerar, né, informação para gerar serviço, né? Porque isso também tem a ver com oferta de serviço público para as nossas mulheres. Sim. O investimento na pesquisa, né, ele vai impactar, de fato, outros setores, né, da sociedade. Então, isso é muito importante. E empoderar também a população, né, e para ter
ter ciência, né, de como é feita uma pesquisa, né, a seriedade que é feito, né, a robustez que é, né, o método científico, né, o rigor, né, isso é muito importante, né. Professor, eu te agradeço pela gentileza, pela oportunidade de trazer o tema à tona aqui. A gente está falando de vida longa, né? E essa vida longa depende exatamente disso que o senhor trouxe na pesquisa de hoje. Eu que agradeço o convite, né, é sempre muito bom participar desses espaços, e aí também fico à disposição aí tenho meu contato, né, para tirar dúvidas que possam surgir. Muito obrigada, viu? Bom trabalho para vocês aí na universidade. Tá bom, eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Eu conversei com o professor doutor Luiz Carlos Lopes Júnior, ele é orientador desse estudo, que fala sobre câncer de mama, que mata mais mulheres negras no Espírito Santo. Ele é professor do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo.